Olá, estamos aqui novamente para conversar um pouquinho sobre a 14133, que é a nova lei de licitações. Meu nome é Clair e eu sou da assessoria da Secretaria de Administração e integrante daquela comissão que foi criada exatamente para discutir e elaborar as regulamentações necessárias à nova lei. Então, dentro da nossa proposta, que nós já conversamos com vocês anteriormente, a ideia é trazer para vocês a minuta de decretos, as minutas de decretos que forem sendo elaboradas e uma conversa como essa que nós estamos fazendo agora e como já fizemos no artigo de luxo, para conhecer um pouquinho o conteúdo, para conversar um pouco sobre o conteúdo. É muito importante que você conheça essas informações e é muito importante que você opine sobre os conteúdos, porque dessa maneira nós podemos fazer uma regulamentação que atenda às necessidades e às características de Campinas. Bem, junto comigo tem várias pessoas aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem, tem a Ana Júlia, que é a presidente da Comissão de Licitações, né, do Departamento da Central de Compras da Secretaria de Administração. Está aqui conosco também a Adriana, que é procuradora da Procuradoria de Licitações, que também fica sediada, né, Adriana, lá na Secretaria de Administração e que é uma grande interlocutora nossa nessas nossas discussões. Também está junto conosco o Flávio, que é diretor de convênios da Secretaria de Gestão e Controles, e o Rafael, que é auditor de controle interno e está atualmente na Secretaria de Finanças. Esse grupo é uma parte do grupo, tá? O grupo é maior, e hoje nós vamos conversar sobre o estudo técnico preliminar, que é uma novidade da nova lei, e que esse pessoal aqui que eu apresentei para vocês, e mais a Fernanda, que também é da Procuradoria de Licitações, é que formulou e discutiu. Então, todos os decretos, todas as minutas do decreto estão sendo discutidas por um grupo, um pequeno grupo, e depois pelo grupo grande que valida. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre o estudo técnico preliminar. E a gente começa pela Ana Júlia. E eu vou, desculpa, não vamos começar pela Ana Júlia, não, tem coisas interessantes antes. Eu vou começar pelo Flávio, tá, Flávio? E aí eu vou pedir para o Flávio contar um pouquinho do que é esse estudo técnico preliminar, como é que ele apareceu, o que ele traz de novidade. Isso aí, Flávio, com você. Olá, tudo bem? É um prazer, primeiramente, estar fazendo parte desse grupo fantástico aí de servidores, trabalhando com essas minutas. Então, quero aqui, em seu nome, Claire, agradecer o grupo aí, esse grupo especificamente, e o grupão, né? Que tem se reunido aí toda semana para validar as demandas. Falando um pouco do estudo técnico preliminar, em que pese ele seja um nome novo aí, né? As pessoas podem até assustar, nossa, mais uma demanda, mais uma exigência burocrática, né, nos procedimentos aí para que se possa concluir uma licitação. A gente vai verificar no decorrer aí da nossa conversa que muitas das coisas que serão faladas aqui, que a lei trouxe, a prefeitura já trabalha um pouco com isso, né? A 14133, ela traz essa questão do planejamento como uma exigência e matriz, né? E o que ela trouxe com o ETP, com o estudo técnico preliminar, foi isso. Ela consolidou em alguns artigos, colocando aí o que se deve ser obrigatoriamente feito no documento e a faculdade, né? A gente vai tratar um pouco isso aí com o pessoal. Interessante colocar também os dois princípios, que são os pilares desse documento. A gente tem o princípio, que é o princípio da eficiência, trazido lá no ano de 98, do governo FHC, tá, no artigo 37 da Constituição, no qual a gente já tem um pouco de conhecimento, né? O servidor já sabe ali os 5 princípios que regem a administração pública, e a eficiência é o último princípio ali que chegou com o governo FHC. Então, quando você pensar um pouco no ETP, pensa nesse princípio da eficiência, por isso que ele foi colocado na lei e debatido, né, para que possa, através desse documento, ser apresentado o quanto é eficiente a elaboração daquele projeto ou daquela política pública. E um outro princípio é o princípio da economicidade. Então, através do estudo técnico preliminar,
uma das dimensões de uma política pública é a economicidade. Então, o departamento competente ele vai conseguir, através desse estudo, apresentar a eficiência daquele projeto e o quanto ele se enquadra na economicidade. São esses dois pilares que a gente tem que se atentar. O ETP, ele também tem como objetivo analisar os cenários que constam no documento de oficialização. O Rafael, lá no final da nossa conversa, ele vai apresentar o fluxo de como que vai funcionar essa questão da demanda do ETP. E, não querendo aqui já tomar o lugar do Rafael, um dos documentos iniciais a serem aí colocados no processo, no procedimento, é esse documento de oficialização, no qual o departamento responsável vai receber para elaboração do estudo técnico preliminar, né? Então, o foco dele é analisar esses cenários e verificar se aquele documento de oficialização está economicamente viável e eficiente, né? A função aí do estudo técnico preliminar é assegurar a viabilidade técnica da contratação também. Então, o documento vai ser elaborado e a resposta que se exige no final é se tecnicamente é viável aquela contratação. Um outro ponto legal para os servidores terem ciência é que muitas dos atos, dos documentos que foram elaborados, que são elaborados pela administração municipal, só muda a nomenclatura. A gente já trabalha com isso. Então, fica mais fácil quando você vai ter um impacto ali por conta do nome. Por outro lado, você vai ter a ciência depois, você já vai estar, opa, eu já absorvi isso, eu já trabalho com isso. Só mudou aí a nomenclatura do nome do documento, né? Uma outra questão que a gente tem verificado muito em vídeo, em debates, é a questão da pesquisa de preço. Mas lá no estudo técnico preliminar, eu já tenho que fazer aquela pesquisa que se faz no tempo de referência, no projeto básico. A gente aqui, debatendo, né, verificou que não, que ali é uma estimativa de preço que se pede o estudo, né? Claro que você tem que ter uma estimativa real ali para mostrar a economicidade do estudo. Mas o que se pede no início do estudo, para a conclusão e a viabilidade técnica, é essa estimativa de preço, né? E se houver o impacto ambiental do objeto pretendido. O estudo ele tem que demonstrar isso também, né? Por fim, claro, e demais, o estudo ele tem sempre como prerrogativa embasar o termo de referência ou o projeto básico. Então, ele tem que ser ali bem elaborado, bem fundamentado, que ele vai servir ali de estrutura, de embasamento, ele vai dar todo o respaldo para a elaboração do termo de referência e do projeto básico, tá? Por fim, a gente tem a gestão de competência, né? Então, o decreto vai trazer isso, como a lei já colocou, essa questão da gestão de competência, que hoje no município, algumas secretarias acabam que não tendo um respaldo legal e pessoas que não deveriam assinar determinados documentos acabam assinando. Então, ele vai trazer isso também. Quem que vai ser o responsável por assinatura ali, ou os responsáveis pelo documento de oficialização? Quem que assina o estudo técnico preliminar? E o projeto básico, termo de referência, por aí vai. Então, é bem interessante que a gente traz aí nitidamente essa questão da gestão de competência para os servidores aí eles terem respaldo, legalmente falando, né? E que o fluxo do processo seja mais claro, mais limpo no decorrer aí do processo administrativo da licitação. Então, eu trago esses 8 pontos iniciais, né, com foco aí no planejamento e nos 2 princípios que eu trouxe lá inicialmente. E agora eu acho que a gente pode passar, né, Clair? Claro, se houver alguma pergunta aí, para os demais, para entrarem no próprio decreto aí, para a gente estar debatendo. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para a Ana Júlia. Então, Ana Júlia, está me parecendo, pelo que o Flávio falou, que o estudo técnico preliminar, ele reúne informações que geralmente já se tem, reúne de uma forma organizada para poder embasar o próprio termo de referência, projeto básico e tudo mais. Então, aí a minha pergunta é isso, se essa minha compreensão está correta, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os itens obrigatórios que vão ter que estar contidos no estudo técnico preliminar. Perfeito, Clair.
Como o Flávio falou, aí é uma honra participar aí desse grupo, né, dessa comissão, a gente discutir, poder implantar, né, essa nova lei que traz tantos benefícios aí para a gente que trabalha nessa área e para todo o município como um todo. Respondendo a sua pergunta, sim, muitos dos itens, a grande maioria dos itens, eles já são hoje efetuados pelas secretarias, pelos órgãos, eles já são trazidos ao processo de uma maneira diferente, não com esse nome, estudo técnico preliminar, porque é uma nomenclatura que a nova lei trouxe, mas ele já é trazido com outros documentos, com declarações, no próprio projeto básico, às vezes já tem alguns documentos que trazem isso, e tem algumas novidades, como a questão do impacto ambiental, alguns outros que são novidades, mas que também não são algo difícil de serem trazidos para o processo. No começo, lógico, como toda novidade aí, a gente vai acabar tendo um pouco de dificuldade para poder realizar, mas depois a coisa entra na nossa rotina e isso consegue ser facilmente desenvolvido aí pelas secretarias. O ETP, ele é trazido lá no artigo 18, né? Como o Flávio falou, a questão do planejamento nessa nova lei de licitações, ela veio bem forte, e a primeira fase de planejamento, trazido lá no artigo 18, é o ETP, que é o objetivo principal do ETP, que a gente traga, né, evidencie o problema que a gente tem e qual a melhor solução que a gente vai trazer para esse problema. Então, às vezes a gente vai hoje a gente fala em termos de referência, mas no termo de referência, o projeto básico, a gente já tem a solução. Aqui no ETP, não, a gente vai trazer isso inicialmente. Então, qual é o meu problema e qual é a melhor solução que eu vou ter para esse problema? É isso que a gente vai tratar em todos os itens. E aí a lei, ela traz alguns elementos que são obrigatórios e outros que são facultativos, que aí a Adriana vai tratar com vocês. Eu vou falar um pouco dos obrigatórios. Então, primeiro item obrigatório do ETP é a descrição da necessidade da contratação. Então, qual é a minha necessidade? Eu tenho um problema que eu preciso resolver, e aí qual é a necessidade que eu tenho para poder resolver esse problema? Então, só para dar um exemplo, né, bem simples aí, a educação, ela tem os alunos na escola, ela precisa dar uniforme para esses alunos. Então, qual é o problema dela? Ela precisa dar uniforme. E como é que eu vou comprar os uniformes? E aí que ela vai trazer essa solução para dentro do processo. O segundo item obrigatório é a estimativa de quantidades, acompanhada da memória de cálculo. Então, eu preciso saber o quanto eu vou comprar. Geralmente, essa estimativa, se a gente já tem contratações anteriores, ela pode ser embasada na contratação anterior. Então, eu já tenho uma contratação, já sei o quanto eu comprei e agora eu vou comprar novamente. Então, aí eu vou trazer essa memória de cálculo, é isso. A contratação anterior era de tanto, eu vou precisar desse mesmo tanto, de mais ou de menos. E, eventualmente, se for uma contratação nova, né, que não tenha esse quantitativo anterior, eu posso trazer a quantidade atual. Então, quando eu trago, né, o órgão demandante lá, ele traz essa necessidade de compra, ele tem lá a sua estimativa de compra, porque ele precisa comprar pelo menos uma quantidade estimada mesmo ali. Então, ela sempre vai se embasar aí numa contratação anterior ou, eventualmente, na nova demanda que vai ser trazida. Então, essa é a estimativa que a gente precisa ter e precisa ter essa memória de cálculo. Então, os órgãos precisam criar essa rotina de ter esse histórico, para que isso seja colocado dentro do ETP e seja embasado aí as contratações. O terceiro item é a estimativa do valor. Mas, como o Flávio já adiantou aqui, a gente não está falando de estimativa do valor com base no decreto de pesquisa de preço, que hoje a gente já tem um, depois vai ser implantado um novo. É uma estimativa de valor, quanto eu pretendo, né, quanto eu acho que eu vou gastar com isso. E como é que eu consigo essa estimativa de valor? Pode ser, por exemplo, com base numa contratação anterior. Então, já tinha uma contratação anterior, quanto é que ela custava? Posso colocar um índice ali de reajuste para que eu tenha um valor um pouquinho mais próximo da realidade. Eu não tenho uma contratação anterior, como é que eu faço? Eu posso ir no PNCP, que é o nosso portal nacional que a lei trouxe, ver se tem alguma contratação aí similar que eu possa pegar como referência. Também não achei nada no portal, vou para a internet, vou para um fornecedor para que eu tenha uma base, eu preciso saber quanto é que vai custar, né, para eu iniciar. Até porque, por que é importante essa estimativa? A gente pensa, para saber se eu tenho na minha própria lei orçamentária lá esse gasto, né, eventualmente, se eu nem tiver esse gasto previsto, eu nem inicio esse ETP, não tem por que eu colocar. Ou então até para saber o orçamento, eu vou tirar isso de consumo, de serviço, de investimento, né, qual é a minha solução? Então, para tudo isso, eu preciso ter essa estimativa para que seja claro ali, que eu consiga dar um pouquinho mais de fluidez. O item 4, que é obrigatório, é a questão do parcelamento ou não. Isso é uma novidade. A lei, né, 866, ela trazia só a obrigatoriedade de justificar
a contratação global. Essa nova lei, ela já traz a justificativa das duas coisas, tanto o preço global quanto o não parcelamento, quanto o parcelamento. Então, eu preciso justificar. E aí, como é que eu vou justificar isso, né? Então, eu vou trazer a questão da própria gestão, né? Às vezes, o serviço ele não pode ser parcelado. Então, eu vou justificar que para a gestão, que se eu parcelar isso, eu vou ter problema na execução, né? Posso ter problemas aí das empresas ficarem uma interrompendo a outra, ou essas questões. Tem grande similaridade, como a questão do uniforme, a gente compra hoje por lotes, né? Então, eu preciso comprar. E uma coisa importante nessa questão do parcelamento é olhar para o mercado, eu preciso saber como é que o mercado trabalha. Eu não posso criar uma rotina dentro da prefeitura, ou então eu quero comprar algo que o mercado não vai me dar. Então, eu vou colocar uma licitação na rua, que eu não vou ter nenhum interessado nisso, né? Porque o mercado não trabalha dessa maneira. Ana, então, deixa eu só... Desculpa. Imagina, fica à vontade. Só te interromper um pouquinho, porque me passou pela cabeça agora, e só para a gente já ir colocando algumas questões, que a lei também coloca a questão das análises de risco, não é? E isso, quando você está falando para identificar essa questão do parcelamento, de que forma vai ser feito tal, na verdade é disso que se trata, né? E só porque às vezes a gente assusta um pouco a questão da análise de risco, que é uma novidade da lei, que a gente em algum momento vai falar, mas que a gente já faz isso naturalmente, a gente só não registra, né? Então, assim, eu vou comprar parcelado, por que eu vou comprar parcelado? Porque eu tenho um almoxarifado, eu tenho capacidade de estocar, também eu quero comprar parcelado por conta da distribuição, enfim, são N motivos que agora vão estar dentro de um determinado documento onde isso vai estar relatado. Só para dar essa ênfase, porque depois você vai falar da questão da adequação da contratação, que também é uma análise de risco, né? Perfeito. E aí a gente, quer dizer, muito embora a lei traga muita coisa nova, tudo isso já é feito de uma certa forma, só está ordenando, tá? Desculpa ter te... Não, imagina, Claire, imagina. É super válido o que você trouxe. Realmente, a gente vai tratar da questão da análise de risco. O pessoal está trabalhando aí também na nossa comissão aí para que seja feito algo mais direcionado a isso, mas não tenha dúvida de que muitas questões que são tratadas aqui no ETP é uma análise de risco, é o que você falou, né? Então, eu vou ver se eu vou parcelar ou não, como é que o mercado trabalha, se eu vou ter uma licitação deserta, eventualmente, ou fracassada, porque o mercado não trabalha dessa maneira. Tudo isso é uma análise de risco que o órgão vai fazendo, e aí já inicia. Então, depois ele só vai realmente trazer isso de uma maneira mais clara para o processo com esse nome, né? Com essa nomenclatura, mas é algo que ele já trabalha dessa maneira. Um outro item que é obrigatório também no ETP é a questão da aquisição e locação. Então, quando eu tiver a possibilidade de fazer aquisição e locação, então, de um bem, por exemplo, de veículos, eu vou comprar veículo, eu vou locar, eu preciso trazer para o processo quais são os benefícios e a economicidade dos dois. Então, qual é o custo dessas duas coisas? Eu vou precisar demonstrar no processo que a que eu escolhi é melhor economicamente e tecnicamente. A gente não pode falar só do econômico. Às vezes o econômico ele é melhor, mas tecnicamente fica inviável. Então, eu tenho que trazer para dentro do processo que eu tenho essas duas opções, e aí eu vou relatar que dentro dessas duas opções, a melhor opção foi a escolhida, foi aquela. Então, eu preciso trazer isso para dentro do processo também nos casos em que eu tenho a possibilidade de locação e de compra. E, por fim, o último requisito obrigatório aí é a conclusão. Eu vou concluir, depois de todo esse estudo, se é viável ou não é viável eu dar encaminhamento nessa contratação, né? Então, pode ser que eu chegue lá no final e veja, não é possível que eu caminhe nesse momento. Ou então, não, tudo leva a crer que é possível. E eu falo que a gente tem que pensar nessa questão da viabilidade, só trazendo um exemplo. O que acontece? Às vezes a gente tem, eu quero comprar um equipamento, tem muitas unidades aí que querem comprar equipamento, vai lá e compra o equipamento. Quando o equipamento chega, eu não tenho estrutura física, elétrica, hidráulica na unidade, eu não consigo instalar. E aí, qual foi um problema gigante? Que eu trouxe um equipamento que eu não consigo fazer essa instalação. Então, isso é que o ETP ele quer evitar. Porque no ETP eu já tenho que fazer essa pergunta, olha, eu vou comprar equipamento X, onde é que eu vou instalar? Esse local físico, ele está adequado? Ele vai ter que ter alguma estrutura para eu mexer na parte elétrica, na parte hidráulica? Porque senão, além do teu equipamento, eu vou perder garantia, eu vou perder dinheiro, quando eu for instalar, às vezes eu nem vou conseguir instalar. Então, é isso que o ETP traz, a gente precisa ter
esse olhar para o planejamento para que tenha uma eficiência, né, Flávio? O Flávio já falou aí dos princípios, para que eu tenha uma eficiência na contratação. Então, esses são os elementos obrigatórios. Então, as unidades aí de todos que tem, eu acho que o que traz de novidade mesmo é a questão da justificativa do parcelamento. Hoje, na 866, a gente não é obrigado a fazer essa justificativa, e agora vai ser. O restante são itens que já são trazidos aí, na sua grande maioria, pelos órgãos, eles só vão precisar colocar isso numa nomenclatura agora trazida pelo ETP. Acho que é isso. Ok. E Adriana, conta para a gente os facultativos, quais são? Sim, primeiro eu quero agradecer também de ter a oportunidade de fazer parte desse grupo. Acho que é um momento histórico, né, para quem trabalha com licitações e contratos, uma lei que veio aí depois de 30 anos, e estou muito feliz de fazer parte desse grupo com todos vocês e com os demais. Então, existem realmente os itens obrigatórios que a Ana Júlia acabou de descrever, e aí tem os facultativos. Qual é a diferença? Os facultativos, eles podem ou não constar do ETP. Caso eles constem do ETP, eles vão ser discriminados de acordo com o objeto e a possibilidade de existir essa justificativa, essa explicação, esse item ou não. Depois eu vou dar alguns exemplos, isso vai ficar mais claro. Caso não seja viável definir algum desses itens, desses requisitos, basta justificar por que não cabe. Às vezes é uma inviabilidade mesmo. Por exemplo, o primeiro item facultativo é a demonstração da previsão no plano de contratações anual, mas nem sempre vai ter plano de contratações anual, ou seja, se houver um plano de contratação anual, vai ser descrito esse objeto dentro desse plano, se não houver, obviamente não tem. E aí justifica pela inviabilidade de não cumprir esse requisito, porque é inviável neste momento. Então, isso também é importante dizer que, como a Ana Júlia falou, o estudo técnico preliminar é um documento agora que vai inaugurar praticamente o processo de compras, né, de contratações. Então, é uma fase bem preliminar. Esses requisitos, eles devem ser indicados, mas o nível de complexidade tem que ser levado em consideração. Claro que para comprar canetas, eu vou descrever esses itens de uma forma, e para fazer uma construção, uma obra, eles vão ser descritos de outra forma. Então, é o nível de complexidade do objeto que vai definir quais são esses elementos facultativos que vão entrar no ETP. E outros que, naquele momento preliminar, não é possível definir, mas não impede que durante a montagem dessa fase interna de licitação, isso mude. Às vezes eu faço uma descrição de um item no ETP e a hora que chega na fase de montar o projeto básico, propriamente dito, a própria pesquisa que foi feita durante pode ser que mude algumas definições, principalmente desses itens que são facultativos. Por exemplo, o segundo item seriam os requisitos da contratação. Às vezes, uma compra simples não tem um requisito, simplesmente eu vou comprar caneta, porque a prefeitura precisa de caneta, os servidores precisam usar caneta para trabalhar, enfim. Então, não tem requisito. Então, é inviável descrever agora, nesse momento preliminar, quais são os requisitos. É muito simples. O terceiro seria o levantamento de mercado, que consiste na análise de alternativas possíveis. Então, também vai depender da complexidade do objeto e para caber ou não esse requisito, lembrando que se não couber, é só justificar que nesse momento não há como incluir esse item. O quarto seria a descrição da solução como um todo, inclusive com relação à manutenção, assistência técnica, quando for o caso. Então, sendo o caso de ter uma contratação que depois vai ter manutenção e assistência técnica, a gente descreve, quando não for o caso, não descreve. Então, a energia que o servidor vai despender aí no preenchimento desses requisitos vai depender da complexidade do objeto e da pertinência, né, de cada requisito facultativo ou não. O quinto seria o demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade.
Então, melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais. Então, também vai depender do objeto, do tipo de objeto que está sendo contratado, se vai ter ou não economia, depende da análise dos riscos, depende da pesquisa de mercado, uma coisa vai intercedendo com a outra. O sexto seria providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato. Então, assim, se existe, para fazer esse serviço, essa obra, essa compra, a administração precisa tomar uma providência anterior, como capacitar agentes públicos, né? Às vezes, para utilizar um equipamento, precisa de um treinamento, precisa... Então, quando for o caso, o servidor já tem que escrever isso, descrever essa providência que vai anteceder essa contratação. O sétimo item que eu considero muito importante, ele diz contratações correlatas e ou interdependentes. Então, embora ele esteja aqui como um item facultativo, ele acaba se correlacionando com um item que é descrito como item principal, que está lá no artigo 4º, que é o segundo, porque ele fala que quando a gente vai ver as estimativas das quantidades para a contratação, também tem que considerar as interdependências com outras contratações, em especial com a unidade gestora. O que é isso? Contratações interdependentes. Como o nome está dizendo, uma contratação pode ter uma dependência com outra. Por exemplo, eu só posso comprar um software se eu tiver computadores com a configuração compatível com esse software. Então, principalmente na unidade gestora, na secretaria, eu tenho que estar atenta a isso. Aí ele fala contratações correlatas. As correlatas, eu vou comprar impressora. Quantas impressoras eu vou comprar? Depende do número de computadores, depende do número de servidores que vão usar aquela impressora, depende do número de computadores que podem usar a mesma impressora, naquele mesmo andar. Então, são contratações correlatas ou interdependentes com outras que devem ser avaliadas especialmente dentro da secretaria, da unidade gestora, daquele departamento. Então, é um facultativo, mas é um facultativo que pode ser, na maioria das vezes, obrigatório, dependendo do objeto que você vai comprar. Tem que se prestar atenção nesse item. E, por fim, a descrição de possível impacto ambiental, que está sendo muito falado agora, que é uma novidade. A lei trouxe muita preocupação aí com questões ambientais, não só nesse item, mas em outros também. Então, claro, compra de caneta não tem impacto nenhum ambiental, mas uma construção tem, uma obra tem, né? Então, isso tem que ser analisado caso a caso, dependendo do tipo do objeto. Uma coisa importante que eu acho é que, no final, vocês vão ver ali no decreto, que deve haver um posicionamento conclusivo. É um dos itens obrigatórios, é o último item obrigatório. Só que esse posicionamento conclusivo, pela viabilidade ou não dessa contratação, ele tem que ser feito depois de cumpridos os requisitos obrigatórios e facultativos. Quer dizer, depois de analisados também esses itens facultativos, do seu cabimento ou não, aí que será feito esse posicionamento conclusivo pela viabilidade técnica ou não da continuação dessa contratação, assinado aí pelo setor competente. Então, acho que é isso. A gente tentou facilitar para o servidor aí, porque a lei 14.133, ela traz no artigo 18 os elementos obrigatórios e facultativos meio aleatórios, assim, ela não segue uma lógica. No decreto, para facilitar, a gente colocou os 6 primeiros itens são obrigatórios, os 8 seguintes são facultativos. E aí deu uma facilitada aí para quem vai elaborar, para quem vai fazer, mas eles são praticamente a reprodução do que está na lei federal, porque não poderia ser diferente. A gente só tentou organizar para facilitar aí a leitura e a elaboração do servidor. Acho que é isso, então. Ok, Adriana. Bom, o que eu estava pensando aqui quando você estava falando é na ênfase que a lei está dando, não apenas ao planejamento, no que se refere a futuro, mas também a históricos, né?
históricos de consumo, históricos de contratação, não é? Que basicamente isso, os servidores que estão há mais tempo nessa lida já conhecem a história por terem vivenciado. E aí no ETP, o que ele está pedindo? Está pedindo para trazer como um registro mesmo. Isso é muito interessante, né? Em termos de gestão, né, de material. Bom, a Adriana comentou, são 6 itens obrigatórios e 8 itens que seriam semifacultativos, né, Adriana? Dependendo da situação. E agora eu vou perguntar para Ana Júlia. Tem alguma situação em que é opcional fazer o estudo técnico preliminar ou sempre ele é necessário? Então, a lei, na verdade, a gente trouxe no decreto 3 faculdades, né, que podem ou não ser feito aí. Uma delas é a questão da emergência ou calamidade pública. Por que a gente facultou? Porque você está num momento de emergência, sei lá, inundou, né, toda a cidade aí. Você vai parar para pensar num ETP, que é algo que vai despender aí toda uma energia, todo um tempo, não faz sentido, né? Você parar para despender dentro de uma questão de calamidade ou de emergência. Então, a gente facultou. Se quiser fazer, ok, mas senão não faz sentido que seja feito isso. E as outras 2 faculdades que a gente também traz no decreto é quando, quando tem uma dispensa de licitação decorrente aí de uma licitação deserta ou fracassada, ou quando tem a convocação de licitante para execução de remanescente de obra, de serviço ou de compra, resultante de uma rescisão contratual. E esses 2 a gente trouxe porque também não faz sentido, né? Já foi feito um ETP lá atrás, já foi visto qual era a melhor solução, já foi feita uma licitação, então, assim, a gente já tem todo esse histórico dessa construção. Então, não faria sentido que se fizesse essa mesma trabalho para que chegasse na mesma solução que você já tem. Então, já tem esse trabalho feito. Agora, eventualmente, não, eu quero fazer, algo mudou de quando foi feito o ETP para agora, né? O momento mudou, o mercado mudou, é importante que eu faça. Aí você pode fazer. Mas essas 3 faculdades que a gente trouxe aí no decreto são na ideia de que não faz sentido você parar uma pela emergência, você está no momento que não tem por que você gastar energia com isso, a sua energia tem que ser despendida para uma outra situação aí. E os outros 2, porque você já gastou energia para isso, e aí a situação não mudou, não trouxe nada de novo, então você pode continuar com essa mesma situação. Uhum. Bom, de uma certa forma, Ana Júlia, você trouxe situações em que o ETP é dispensável, não é? Aí eu vou perguntar para a Adriana se existe alguma situação em que ele não é necessário mesmo. Sim, a lei trouxe essa hipótese, o decreto no artigo 7º, a gente realmente dispensou a elaboração do ETP no caso das compras em regime de adiantamento. Aí o servidor aí antigo da prefeitura sabe que é isso, são aquelas pequenas compras de pronto pagamento, de pagamento à vista. São compras pequenas que às vezes a gente faz para coisas do próprio departamento, para uso próprio ali dos servidores, enfim. Então, o decreto trouxe as compras à vista, né, de pronto pagamento, de até R$10 mil. Esse valor foi tirado do artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133, que menciona aquelas contratações onde é dispensado o instrumento de contrato, né? Mas aí a lei aproveitou esse valor, o decreto municipal aproveitou esse valor para estabelecer que, então, nessas compras de pagamento à vista de até R$10 mil, não precisa do ETP, não justifica, né? São compras pequenas, pagamento à vista, geralmente são coisas simples, e aí não justifica gastar energia para elaborar um ETP, um documento que às vezes vai gastar um tempo aí para uma coisa que precisa de uma compra imediata, de uma entrega imediata de até R$10 mil. Então, aí o decreto dispensou explicitamente a elaboração do ETP. São as aquisições por adiantamento, Adriana? Por adiantamento. Porque nós temos contratações onde a gente empenha, né, e por compras por dispensa em razão de valor, né? Isso, não é o caso. Não é o caso, tá? Não é o caso. Tem a Mil, né, que na prefeitura Isso. tem o apelido de Amil, que era aquisição de materiais independente de licitação, né? Isso. Não, mas não é esse caso, é especificamente para o regime de adiantamento. É certo. Aquele valor que alguns departamentos têm para comprar coisas do dia a dia, né, de material permanente.
O pagamento avulso, né? Ok. A própria natureza do adiantamento, Clarice, me permite fazer um adendo ao Pois que a não. Adriana expôs. O adiantamento, a justificativa do adiantamento é a compra de um determinado item que não precisaria se submeter ao processo comum de licitação e de compra em razão da urgência. Então, a utilização, a faculdade conferida de dispensar o ETP para essa modalidade vai muito também ao encontro do que a Ana Júlia trouxe, de que não é exigível o ETP em um momento de calamidade pública, em um momento de urgência, exatamente pelo caráter urgente da compra, o ETP fica afastado. Uhum. A mesma lógica para o adiantamento. Bom, Rafa, Rafael, já que você pegou a palavra, e aí eu vou passar para você. E aí vem a questão final. A gente está quase terminando, só para avisar o pessoal que a gente está quase terminando. E aí a questão que eu queria que você conversasse conosco sobre a questão de fluxo e sobre a questão de competência que o Flávio levantou logo no início e que é uma situação importante da gente levantar, não é? Porque traz toda a questão das responsabilizações, não é isso? Então, com você. Bom, acabei me antecipando um pouco para fazer aquele adendo, mas gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar todos os colegas aqui participantes da live, parabenizar a Secretaria de Administração pela iniciativa de promover esse debate. Acho muito positiva a ideia dessa tentativa de buscar a aproximação entre o grupo que elaborou tanto o decreto quanto o manual, com o servidor que vai operar isso no dia a dia. Essa participação é muito importante. Por mais que o grupo tenha se esforçado para construir um fluxo, construir um modelo de ETP, já considerando as características já adotadas no município, ouvir o operador do dia a dia é muito válido. Então, cumprimento também ao servidor que está nos assistindo aqui e já agradeço de antemão a participação desse servidor no processo. Eu vou falar um pouquinho sobre as etapas do ETP. É um pouco de uma síntese da fala de todos aqueles que me antecederam. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Todos estão vendo a tela? Sim. Então, aqui tem um fluxo bem básico de como que foi construída a elaboração do estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar ele foi construído com esse pano de fundo de melhorar a eficiência da compra e demonstrando, sendo que ao final esse ETP ele pretende demonstrar a viabilidade técnica e econômica da minha compra para minha necessidade. Então, como que começa o ETP? O ETP ele se inicia com o pedido de compra, a solicitação de compra que é emitida pelas diversas unidades que prestam serviços finalísticos. Esse é um documento que já é utilizado na prefeitura. Então, primeiro passo, e a gente colocou no decreto, que é desejável que essa solicitação de compra contenha, no mínimo, a descrição da necessidade e a estimativa das quantidades para contratação. Por que a gente pede que essas informações estejam nessa solicitação de compra? Porque elas serão necessárias na elaboração do ETP. Então, chega nos departamentos administrativos ou nas unidades equivalentes, essa solicitação de compra, exarada pelas unidades que estão prestando serviço público, contendo a necessidade do que eu preciso e a estimativa de quantidades. Lembrando que as estimativas de quantidades é sempre desejável que eu utilize critérios históricos, utilize consumos que já foram aferidos e que possam embasar essa quantidade que eu estou pleiteando neste momento. Então, chegando essa solicitação de compra da etapa 1, a etapa 2 é basicamente o início da elaboração do ETP. O ETP, quem vai elaborar o ETP são os departamentos administrativos ou unidades equivalentes, com base exatamente nessa solicitação de compra que os DAs receberam. E, durante a confecção do ETP, eu posso
pesquisar no Portal Nacional de Compras ou até mesmo em banco de dados da própria prefeitura, outros ETPs que foram feitos. É até desejável que eu faça isso. Eu posso buscar fontes de ETPs e adaptá-los à necessidade da prefeitura, ao caso concreto da prefeitura, lembrando sempre que o ETP eu tenho que apresentar as informações obrigatórias, apresentar as informações facultativas. Caso não apresente as facultativas, eu preciso justificá-las individualizadamente. Não é que é uma justificativa genérica para todas as perguntas facultativas. É uma justificativa formal individualizada. Ao final, o meu ETP ele vai ser um documento apto a demonstrar que essa solução, essa compra, essa contratação é a melhor solução para satisfazer aquela necessidade pública, para atender aquele problema a ser resolvido. Então, elaborado o ETP com os requisitos obrigatórios, os requisitos facultativos, os servidores dos departamentos administrativos exavam um posicionamento conclusivo. O posicionamento conclusivo, o que é isso, né? Posicionamento conclusivo é a manifestação dos técnicos que elaboraram o ETP de que essa contratação ela é viável técnica e economicamente. Feito esse posicionamento conclusivo, o ETP ele tem que ser referendado pelo diretor de departamento ou secretário. O diretor de departamento seria o diretor do departamento administrativo, ou caso a secretaria não tenha um DA, a unidade equivalente, que desempenha essas funções. O secretário ele examina o ETP, se ele também confirmar a viabilidade técnica e econômica da contratação, ele assina, referenda o ETP. Feito essa etapa, a gente já passa para o próximo passo, que é um passo já conhecido, já praticado no município, que é a elaboração do termo de referência ou projeto básico. O ETP ele pode ser utilizado e deve ser utilizado como uma fonte para a elaboração desses dois documentos que eu mencionei. Lembrando apenas que eu posso alterar o ETP a qualquer momento. Desde que, feita uma alteração, essa alteração seja referendada pela autoridade designada por aprovar o ETP e que o posicionamento conclusivo feito pelos técnicos leve em consideração essa alteração realizada. Bom, eu vou terminar aqui a minha fala, vou eu tenho voltar uma a tela. perguntinha. Sim, eu vou voltar a tela para o chat e a gente pode tratar as perguntas. Tá ok. Eu posso passar a palavra a você, Clair. Tá. Não, é só para fazer a pergunta quando coloca que o ETP vai ser elaborado por agentes públicos do departamento administrativo. Determinadas coisas são realmente de atribuição ou de conhecimento do departamento administrativo, em especial, por exemplo, quando você fala de algo que é de estoque, não é? E geralmente os almoxarifados estão nos departamentos administrativos. Agora, existem situações em que os departamentos administrativos não têm o domínio técnico, então eles não são, na verdade, os responsáveis pelas informações técnicas do ETP, né? Vai existir, e aí eu estou perguntando para todo mundo, tá? Quem quiser me responde. Vai existir uma identificação, não é? Porque o DA com certeza vai fazer uma parte, mas existem várias solicitações de contratação e fornecimento que tem uma informação técnica que não é do DA, alguém passou para o DA, não é? Então, assim, o que eu quero perguntar é isso, dentro do ETP nós vamos ter uma identificação dessa competência do que é técnico, do que é administrativo? Sim, é muito boa pergunta, Clair. No processo a gente tem a identificação. O ETP ele é um documento que ele é produzido e consolidado pelos departamentos administrativos com base nas informações que lhes são prestadas. Então, acho que a gente teve uma mudança de tela aqui, Clair. Acho que você está compartilhando sua tela, Clair. Estou compartilhando a minha? Então, peraí, já vou tirar já. Eu só aumentar aqui. Stop. Pronto, desculpa. Não, imagina.
Então, como eu havia dizendo, é desejável e necessária essa intercambiabilidade de informações entre os departamentos administrativos e as unidades técnicas requisitantes. O departamento administrativo, a responsabilidade do departamento administrativo é consolidar as informações que lhes são fornecidas e ir além, no sentido de buscar no mercado, buscar preço, buscar alternativas no mercado, mas não desenhar as especificidades e as quantidades. Então, por mais que o ETP seja produzido pelo DA, ele vai se fundamentar nesse ofício. Então, o meu processo vai estar bem demonstrada a repartição de responsabilidade de cada ator. O DA ele vai produzir o ETP com base nesse ofício. Então, essas perguntas que você trouxe de especificidades técnicas, de quantidades, da própria descrição da necessidade da compra ou da contratação, ela tem que constar nesse ofício que o DA recebeu da unidade solicitante, em que ele vai apenas incorporar essas informações no ETP. Ok. O Rafael, você está sem imagem, não sei se você está sem o vídeo aí ou se tem alguma questão técnica aí. Pronto. Opa, Aí, Pessoal, agora está entre nós. Rafael, uma pergunta também, quando a gente tratou ali das assinaturas, né, do documento de conclusão, ali, do parecer conclusivo, né, deixando claro, você colocou que pode ser o diretor do departamento administrativo ou unidade equivalente, ou o secretário, né? Não que o secretário tenha que ficar assinando o parecer conclusivo, correto? Ele pode assinar, é claro, né? Tem competência para isso, mas ele não necessariamente não é obrigatório a assinatura do secretário nesse documento, né? Exato. Na verdade, a gente trabalha, o modelo construído trabalha com duas assinaturas. A primeira, que é o posicionamento conclusivo, é a assinatura dos servidores que elaboraram o ETP. Estes servidores têm que concluir que a compra é viável técnica e economicamente. Então, feita essa aprovação pelo grupo de servidores, o ETP ele é levado à aprovação do diretor de departamento administrativo ou unidade equivalente, ou, no caso de ausência ou de não haver esse diretor estipulado, pode ser também o secretário municipal. É desejável que seja até mesmo o diretor da área para ganhar dinâmica ao processo, né? Para ganhar celeridade também. E lembrando que são essas duas etapas previstas no fluxo. Claire, só me permite fazer um adendo no que o Rafa colocou aí. A gente também pensou nos DAs, né, para fazerem essa compilação aí de informação e concluir que o DA é quem tem expertise, né, na área, na matéria de licitações, das leis. Às vezes o técnico, se a gente for pensar um médico, um professor, ele não entende muito, né, sobre as leis, o que pode ser feito com base nas leis. Então, a gente pensou que ele, como técnico, vai fazer seu ofício de demanda, vai explicitar aí o que ele precisa tecnicamente, e aí o DA, que detém essa expertise aí administrativa, que é quem faz a interface, na maioria das vezes, com a parte de licitações, ele faz esse documento como um todo aí e assina. Então, é por isso que a gente pensou no DA como essa figura aí de fazer essa compilação. Entendi. E só também fazendo um adendo ao que a Ana Júlia trouxe, o grupo também procurou elaborar um manual, que é um roteiro contendo, além de um modelinho de ETP, um passo a passo para que os servidores dos departamentos administrativos consigam ter uma referência para elaborar o ETP. Esse manual foi construído com base no decreto, é um produto de Campinas, então, com base na nossa legislação, e claro, com base na legislação federal de referência, mas que vai ser um bom roteiro para que o servidor desempenhe essa tarefa. Bom. Agora, dá para perceber pela nossa conversa aqui de hoje que sim, existe uma lei que estabelece regras, mas também existe um movimento a partir das características, não é, da nossa cidade, a partir das características da prefeitura. Por isso é que é importante que todo mundo possa opinar, porque é óbvio que o que a lei não desautorizar, né, o que nos for permitido de margem de movimento, e quanto mais nós adequarmos a nossa necessidade, mais simples, né, mais tranquilo fica a implementação disso. E aí me leva a uma outra questão,
né? Eu vou fazer essa pergunta para a Adriana. Adriana, a lei 14.133, que foi publicada em 1º de abril, e não foi uma mentira, né? Ela está em vigor mesmo, ela só é obrigatória, vamos dizer, a implantação em 2 anos. Tá? A gente acha que 2 anos é muito, mas 2 anos já estamos aí. A minha pergunta para você, Adriana, é o seguinte: o ETP pode começar a ser implantado antes de nós utilizarmos a nova lei? Antes da nova lei ser a nossa lei base de licitação? Eu entendo que sim. Eu entendo que o estudo técnico preliminar já pode ser e deve ser adotado nas próximas licitações, com base na Lei 8666 de 93, até para ser feito um exercício, né? Até para quando ele chegar, quando a gente for fazer licitações com base na Lei 14.133, porque assim, o que não se pode é misturar procedimentos, né? Ou a gente vai fazer uma licitação com base na 8666 de 93, ou com base na 14.133 de 2001. Mas o ETP é um elemento que já pode ser utilizado, ainda que seja no procedimento da Lei 8666, mas é um documento que já pode ser incluído nas novas licitações, até para ser feito um exercício, como a Ana Júlia falou, o Flávio falou, alguns elementos já são utilizados, só mudou o nome. Então, é um bom momento para a gente já começar a incluir nas novas licitações com esse nome, com esse apelido, e já cumprindo os requisitos obrigatórios, facultativos, até para ser feito um exercício. Eu acho que é pertinente, inclusive, que seja feito assim. Porque nós temos o decreto da artigos de luxo, que já está em vigor, não é? Então, talvez a gente possa pensar, e aqui eu vou dar a minha sugestão, né, se for possível, é lógico, porque aí tem uma questão do técnico legislativo, que é da gente colocar essa lei em 2 etapas, uma em caráter provisório, em tal período, e depois em caráter definitivo em outro período, de tal forma que todo mundo possa olhar para ela, já fazer esse exercício, que a Secretaria de Administração e a comissão, nesse papel também de orientação, possa estar nesse movimento, e que, quando a lei estiver em vigor, isso já é alguma coisa que já está dentro do nosso hábito, né? Então, isso é muito, muito interessante poder fazer. Sim. Mais alguma coisa? Só para finalizar aqui as explanações aí da Ana e da Adriana, eu acho que ficou claro para o servidor que o AMIL vai precisar do estudo técnico preliminar, né, gente? Então, só ressaltando aqui e chancelando aí o que foi dito, né, que tem as exceções e o AMIL não está nas exceções do estudo técnico preliminar, né? Então, o servidor ele tem que se acostumar, como vocês falaram aí, a gente já pode começar a tratar esse assunto, né? Não precisa esperar aí os 2 anos, uma vez que o próprio processo de AMIL ele vai precisar desse documento também. Perfeito. Então, eu vou abrir para vocês se despedirem. Acho que dissemos a maioria das coisas necessárias, né? Com certeza nos veremos todos de novo em outros momentos, porque nós somos o grupo, né, que estamos nessa movimentação de elaboração. E eu vou me despedir primeiro, depois eu passo para vocês. Nós temos novidades boas vindo pela frente, já temos, como vocês podem ver na nossa tela, no nosso site aí de licitações, da nova lei de licitações, nós já temos o AMIL, não é? As aquisições de material independente de licitação, temos pesquisa de preço também, então isso tudo vai ser objeto de uma nova gravação, de um novo bate-papo sobre essa regulamentação. De minha parte, eu agradeço, é uma equipe muito interessante da gente estar junto, é um aprendizado muito bom, porque cada um vai trazendo o seu olhar, não é? E a gente constrói isso que nós estamos trazendo para vocês. E na medida em que nós trazemos isso para vocês, vocês também podem participar dessa construção, que é o momento que a gente vai abrir para poder opinar. Então, gratidão a todos os meus companheiros aqui da equipe de estudo e a todos os servidores que estão nos ouvindo. Então, eu passo a palavra para vocês se despedirem e a gente encerra.
ok? Bom, então eu também vou aproveitar para me despedir, para agradecer, mais uma vez dizer que é uma honra fazer parte desse grupo, desse momento histórico aí da implementação da nova lei de licitações, e é um prazer, um aprendizado constante, e agradeço a paciência de todos, e é isso aí. Obrigada. É isso, eu também agradeço a todos aí, aos colegas que a gente tem diariamente aí discutido, conversado, acho que todo mundo traz um pouco da vivência, a gente vai juntando aí, né, os pedacinhos e acaba saindo nesse estudo que a gente finalizou aí, que é importante, como o Rafa disse aí, que as pessoas, né, que os servidores que atuam lá diretamente na execução também tragam as suas experiências para que a gente possa fazer algo mais próximo da realidade, algo bom para todo mundo. Novamente é uma honra poder participar disso, dessa lei, dessa implementação, como a Adri falou, a gente vive aprendendo, né? Eu falo que a gente nunca sabe tudo, o ensinamento ele não se esgota, né? A gente diariamente aprende, e aprender com os servidores, aprender com essa equipe aí, tem sido uma experiência única para mim. Obrigada, viu, gente? Bom, gente, minha mensagem aqui de despedida, eu gostaria só de enfatizar que a mudança, num primeiro momento, ela pode gerar alguma apreensão, ela pode gerar alguma incerteza, mas que a Lei 14.133 ela foi construída com esse aspecto de dar maior segurança às contratações, e o ETP ele é exatamente isso, ele é um instrumento que vai dar maior segurança para o planejamento, para a compra, para a prestação de contas dessa despesa. E agradecer também a todos aqui do grupo pela convivência e à Secretaria de Administração pela oportunidade. Quero agradecer aí, fazer as palavras de todos. Não preciso dizer mais nada, né? Vocês já colocaram tudo aí. É só observar que a presença do servidor nessas consultas, trazer o servidor para o debate é muito interessante e é preciso, né? A gente não sabe a realidade da ponta, então é necessário. E observar também um agradecimento especial para a Fernanda Zaituni. Ela participou desse grupo, né? Ela não pôde estar aqui com a gente, mas eu quero aqui, em nome de todos, agradecer a Fernanda, que é uma excelente profissional e tenho certeza que o município de Campinas só tem a agradecer por ter uma procuradora desse tamanho aí para o município. Muito obrigado. E não vai faltar oportunidade de tê-la conosco, porque ela vai estar em outros, com certeza. Então, a gente se despede. Bom trabalho a todos e até a próxima. Até. Obrigada, até a próxima. Até.